A fenilalanina é um aminoácido natural que só pode ser obtido através dos alimentos, como leite, derivados, ovos, feijão, peixes, carnes em geral. É um aminoácido muito importante para a formação de neurotransmissores, sendo por isso capaz de melhorar a memória, aumentar a capacidade mental e até melhorar o humor. Embora tenha muitos benefícios, existe uma doença metabólica congênita chamada fenilcetonúria, em que as pessoas não conseguem metabolizar esse aminoácido devido à alteração por causa do defeito enzimático, o que faz com que esse aminoácido seja acumulado, se tornando tóxico para o cérebro. A fenilcetonúria é detectada no teste do pezinho e pessoas com essa doença não podem ingerir alimentos com esse aminoácido, a fenilalanina. Aminoácidos é o assunto da nossa videoaula de hoje, então vem estudar comigo. Então, o que são aminoácidos? São monômeros responsáveis pela formação das proteínas. Então, algumas moléculas orgânicas são polímeros, onde se juntam ali vários monômeros para a sua construção. Então, um conjunto de aminoácidos, nós temos ali a formação de uma proteína. E como é que o aminoácido ele é formado, né? Qual é a composição do aminoácido? Ele tem aqui um grupamento amina, onde tem ali um nitrogênio com 2 hidrogênios, então NH2. Eu tenho aqui um carbono central, que ele também é chamado de carbono assimétrico, carbono quiral ou carbono alfa, onde ele vai estar ligado a um hidrogênio, ligado a uma cadeia lateral, ao grupamento amina e o ácido carboxílico, que é COOH. Então, o aminoácido, ele tem sempre essa conformação. Sempre vai ter ali um grupo amina, um grupo ali que é um ácido carboxílico, com um carbono central ligado a um hidrogênio e a uma cadeia lateral. Que lá da química você já deve ter visto que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, uma ligação aqui vai estar com o grupo amina, a outra ligação com o hidrogênio, uma outra com ácido carboxílico e uma aqui com a cadeia lateral. Tá? Então, sempre vai ser assim. O que vai mudar no aminoácido é a cadeia lateral, que pode ser variada aí, né? Com vários tipos de aminoácido que existem. Mas sempre você vai encontrar um grupo amina com ácido carboxílico. São 20 aminoácidos que formam as proteínas. E esses aminoácidos, eles são classificados como aminoácidos polares, ou também, né, não carregados eletricamente. Temos os aminoácidos apolares e temos os aminoácidos que são carregados eletricamente. Então, você tem ali os negativos, né, que são os ácidos, né, os ácidos, ácido glutâmico, ácido aspartico, né, então ligados aqui a um radical que é negativo, ou você tem esses que são positivos, né, então você vê ali que tem a positividade, então eles são eletricamente carregados. Com exceção aqui da glicina, que ela é um pouquinho diferente dos outros aminoácidos, porque aqui ela não vai ter, né, a cadeia lateral dela é o próprio hidrogênio, não vai ter ali um outro radical ligado. Então, com exceção da glicina, todos os outros aminoácidos, né, esses 20 aminoácidos que formam as proteínas, eles vão ter ali, né, justamente o grupamento amina com ácido carboxílico, um carbono ali central ligado a um hidrogênio, e o que vai mudar aqui, ó, é a cadeia lateral, que é esse que está aqui de verdinho na figura. Então, você vê que cada aminoácido, ó, tem a sua cadeia lateral diferente, o que vai caracterizar aí, né, os tipos de aminoácido que vão formar as proteínas, que é um total de 20. Ah, mas só existem 20 aminoácidos na natureza? Não, existem muitos aminoácidos, centenas de aminoácidos. Mas os que formam a proteína, as proteínas, né, no corpo humano são apenas 20 aminoácidos.
Os aminoácidos também são classificados como não essenciais ou também chamados de naturais. Esses são aqueles que o nosso corpo produz naturalmente. Por isso, né, que eles são chamados de naturais ou não essenciais. Se é não essencial, significa que ele não tem importância? Não, não é isso. Ele tem o nome de não essencial justamente porque é o próprio corpo que vai fabricar sozinho, de forma natural, que são esses aqui. Mas também nós temos os aminoácidos que são chamados de essenciais. Esses aqui, o nosso corpo não consegue fabricar. Então, como é que a gente vai ter eles dentro do nosso corpo? Através da dieta, através da alimentação. Então, para eu ter esses aminoácidos aqui, eu preciso comer, né? Preciso me alimentar de algo que tenha esses aminoácidos. E tem também os aminoácidos que eles são chamados de condicionalmente essenciais. Por exemplo, né, a gente tem alguns aminoácidos que na infância eles são muito importantes na construção de algumas estruturas, como a histidina, por exemplo. Então, ele é muito importante você ter ele na infância. Mas quando você está na fase adulta, você já não tem tanta importância assim. Então, o corpo não vai, né, fabricar. Já, por exemplo, a arginina, né, você tem ali em pequeníssima quantidade sendo formada no nosso corpo. E aí você precisa complementar esse aminoácido comendo, né, ingerindo ele na sua dieta. Então, esses que são condicionalmente essenciais são aqueles que uma hora você está ali, o corpo fabricando naturalmente, mas dependendo da idade você não vai precisar mais dele ser fabricado, aí você vai ter que adquirir ele através da alimentação, né? Ou às vezes você até fabrica em pequena quantidade, mas você precisa fazer uma complementação desse aminoácido para que tenha ali a quantidade ideal para formar a proteína. Então, esses são classificados como condicionalmente essenciais. Então, os aminoácidos são classificados nessas três, né, categorias. Os não essenciais, também chamados de naturais, que são aqueles que o nosso corpo fabrica sozinho. Temos os essenciais, que são aqueles que a gente precisa, né, adquirir através da alimentação, na dieta. E tem aqueles condicionalmente essenciais, que uma hora o corpo fabrica ou outra hora você precisa adicionar, né, complementar com a alimentação. Ok? Não precisa gravar os nomes desses aminoácidos, mas pelo menos você precisa saber que eles são classificados, né, em não essenciais, essenciais e condicionalmente essenciais. O que faz um aminoácido se ligar ao outro aminoácido? É a famosa ligação peptídica. O que acontece aqui, né? Então, um aminoácido ele vai se ligar a outro aminoácido, o seu grupamento amina, se ligando ao outro aminoácido pelo grupamento, né, ácido carboxílico. Então, você não vai ter um aminoácido ligando um grupamento amina com outro amina ou um ácido carboxílico com outro ácido carboxílico. Não. Sempre vai ser um grupamento amina ligando a um ácido carboxílico. E para isso acontecer, o hidrogênio aqui, ó, desse grupamento amina, ele vai se ligar a esse OH aqui, ó, que é a hidroxila do ácido carboxílico do outro aminoácido. E quando eu tenho, né, dois hidrogênios com um oxigênio, eu tenho a famosa água, né, H2O. Então, para eu ligar um aminoácido com outro aminoácido, acontece ali, né, uma junção dessas moléculas formando uma água, uma molécula de água. E isso nós chamamos de síntese por desidratação. Então, uma ligação peptídica é o quê? A ligação de um aminoácido com outro aminoácido, fazendo ali a síntese por desidratação, aonde acontece, né, a perda de uma molécula de água para que esses aminoácidos possam se unir. E essa união aí se chama ligação peptídica. Aí, se eu quiser, então, desfazer
essa ligação peptídica, se eu quiser quebrar essa ligação peptídica, como é que eu faço? Ora, se para ela ser montada, para ela ser originada, precisou sair uma molécula de água, síntese por desidratação, para que eu possa quebrar essa ligação peptídica, é só eu adicionar uma molécula de água. Porque lembra lá da aula de água, né? Que a água ela pode se comportar como um reagente ou como um produto. Quando acontece ali a síntese por desidratação, a água está funcionando ali como se fosse um produto, né? Porque eu vou ter ali um produto da união desses dois aminoácidos. E se ela estiver funcionando como um reagente, ou seja, estou quebrando aqui a ligação peptídica, estou adicionando água, então eu estou fazendo uma hidrólise. Então, aí a água vai estar fazendo o papel de reagente. Né? Então, tanto você pode tirar uma molécula de água, como adicionar uma molécula de água. Né? Então, fazendo aí a ligação entre os aminoácidos, que é a ligação peptídica, onde vai sair uma molécula de água, que nós chamamos isso, né, de síntese por desidratação. Os aminoácidos, todos eles, né, lembra que eu falei que tem vários aminoácidos, centenas de aminoácidos, mas aqueles que fazem as proteínas, que são os proteicos, é apenas 20, né, no nosso corpo humano. Então, existem os outros aminoácidos, que nós chamamos de aminoácidos não proteinogênicos. Aqui coloquei um exemplo, né, de 2 aminoácidos nessa situação, que é a ornitina e a citrulina. Eles são usados como parte, né, do ciclo da ureia. Lembra onde que é excretada a ureia no nosso corpo, né? Na urina. Então, a gente tem ali uma excreta nitrogenada, que é a ureia, que sai ali na urina. Para que essa ureia seja formada, tem ali a participação de vários aminoácidos, inclusive, né, esses 2 aí exemplos, que são aminoácidos não proteinogênicos. Então, temos ali a ornitina e a citrulina, que vai ser a transformação da amônia em ureia para ser excretado ali pelo nosso corpo. Ah, eu preciso gravar tudo isso aqui? Não, é só para saber que existem outros aminoácidos que não formam proteínas e eles participam de outros, né, processos químicos do nosso corpo, como, por exemplo, o ciclo da ureia. A gente falou também que as proteínas, elas podem servir como fonte de energia para o nosso corpo? Sim. Os carboidratos vêm sempre em primeiro lugar. Então, o que vai gerar ali glicose e energia para o nosso corpo fazer as funções metabólicas e as funções principais, né? Tudo que você faz, andar, pensar, falar, estudar, tudo. Você precisa de energia. As suas células precisam de energia o tempo todo para funcionar. Então, a fonte primária de energia que o corpo sempre vai, né, vai obter ali é do carboidrato. Na falta do carboidrato, em segundo lugar, vem os lipídios. Os lipídios até, né, têm mais energia do que o carboidrato. Mas como os lipídios são difíceis de quebrar, os carboidratos são muito mais fáceis, né, de quebrar para gerar energia, então eles estão em segundo lugar em escolha, né, para essa energia no nosso corpo. Agora, na falta do carboidrato, na falta do lipídio, as proteínas, elas podem ser transformadas em energia, elas podem ser fabricadas ali para poder gerar até mesmo glicose no nosso corpo? Sim, mas é claro, né, que você tem que estar aí com uma falta nutricional muito grande para que o corpo possa pegar a proteína e transformar em glicose ou em energia para você continuar vivo, né, para você continuar fazendo aí as funções no seu corpo. Mas sim, é possível. Então, na falta do carboidrato, na falta do lipídio, o corpo pode pegar ali as proteínas para gerar energia. Aí nós temos esses 2 exemplos aqui de energia que pode ser formada. Pode ser na forma de glicogênio. Então, lembra que quando o carboidrato, né, ele é ali adquirido na alimentação, aí o que vai ser usado ali pelas células, né, já vai ser transformado logo em energia, na forma de ATP.
E a glicose, né, sobressalente vai ser transformada em glicogênio e armazenado lá no fígado, né, para futuramente, quando precisar, o corpo ter uma fonte para usar. Mas através das proteínas, eu também posso transformar esses aminoácidos que formam as proteínas em glicose. E aonde que eu vejo isso? Justamente lá no ciclo de Krebs, né? Ou também chamado ciclo do ácido cítrico. Então, você vê aqui, ó, que tem vários aminoácidos que eles são quebrados, formam ali, né, substâncias que vão ser usadas para a formação de glicose no ciclo de Krebs. Então, ali temos a glicogênese. Então, vai ser a glicose sendo formada a partir da quebra de alguns aminoácidos específicos ali. Então, isso pode acontecer? Pode. Mas também eu tenho os aminoácidos que são chamados de cetogênicos. O que seria isso? São aqueles que não formam glicose, mas eles formam energia. Então, aqui, ó, tem um grupo de aminoácidos aqui, ó, que quando eles são quebrados, em vez de formar glicose, eles vão formar a acetilcoenzima A, que também é usada para fazer o quê? Energia, né? Então, você vê lá no ciclo de Krebs também essa acetilcoenzima A sendo usada para formar energia, não para formar glicose, mas para formar energia na forma de ATP. E isso é um aminoácido que nós classificamos ele como cetogênico, né? Então, está ali a cetogênese formando ali, né, acetilcoenzima A na quebra desses aminoácidos específicos aqui. Então, essa classificação ela é dada em relação ao destino tomado pelo aminoácido quando o grupo amina é excretado do corpo. Então, ele pode ter uma origem, né, que vai ser glicogênica ou cetogênica. Uma vai formar a glicose e a outra vai formar a acetilcoenzima A. Lembrando lá da aula de proteínas, né, a gente viu que os aminoácidos, ele tem ali, a união desses aminoácidos formam as proteínas. Então, você vê que os aminoácidos, ele tem ali, né, hidrogênio, oxigênio, né, tem ali alguns outros compostos, como, por exemplo, nitrogênio para formar a amina. Mas também tem alguns aminoácidos, como a cistina, que tem ali, ó, o enxofre. E quando tem a união essas duas moléculas de enxofre, né, então, você vê aqui, ó, na cadeia de aminoácido, uma cisteína ligada a outra cisteína, que são esses aminoácidos que têm o enxofre ali na composição dele. Acontece uma ligação que nós chamamos de ponte de sulfeto. E essa ligação entre esses aminoácidos que possuem enxofre faz o dobramento desse aminoácido. E lembro que as proteínas ela tem vários, né, formatos, né? Tem o formato primário, secundário, terciário, quaternário. E o que faz esse formato mudar é justamente essas dobras que acontecem na cadeia de aminoácido. E essas dobras acontecem justamente aqui, ó, nesse exemplo aqui da cistina, né, na ponte de sulfeto, onde um enxofre vai estar ligado ao outro. E quando uma cistina se encontra com a outra, elas se ligam e formam essas dobrinhas para começar a mudar o formato, então, dessa cadeia de aminoácidos. O que vai formar também, né, o tipo de proteína que vai ser gerada ali. Se é primária, secundária, terciária ou quaternária, ok? Então, vem daí, essas dobrinhas que as proteínas fazem, vem justamente dessas pontes de sulfeto, formada aí por alguns aminoácidos que têm na sua composição, como, por exemplo, a cistina, o enxofre. Então, chegou a hora da gente justamente, né, exercitar tudo aquilo que foi aprendido nessa aula. Então, aqui tem um exercício para a gente responder juntos. Os aminoácidos ligam-se por meio de ligações peptídicas que ocorrem. Então, coloquei aqui, né, a foto do aminoácido aqui embaixo, justamente para a gente lembrar como que acontece uma ligação peptídica.
Lembrando de novamente como é que é o aminoácido. Ele tem aqui, ó, um grupamento amina, tem um grupamento que é um ácido carboxílico, tem um carbono central ligado a um hidrogênio e a um radical, uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral é o que vai mudar e diferenciar os 20 tipos de aminoácidos, né, que nós temos aí no nosso corpo, formando as proteínas. Esse restante aqui sempre vai ser igual, o que vai mudar vai ser somente aqui o radical ou a cadeia lateral. Mas para eu fazer a união de um aminoácido com outro aminoácido, o que vai acontecer ali, né? Então, um hidrogênio aqui, ó, desse grupamento amina, vai se ligar a esse hidrogênio com oxigênio aqui, que é a hidroxila, formando ali, né, a molécula de água, que nós chamamos isso, né, quando ele perde essa molécula de água para que aconteça a ligação entre um aminoácido e outro, que é a ligação peptídica, nós chamamos isso de síntese por desidratação. Então, um aminoácido se liga ao outro, formando uma ligação peptídica, quando? Quando um grupamento amina se liga ao outro grupamento, que é o ácido carboxílico. Então, a resposta para essa questão vai ser qual? Essa aqui, ó, a letra B. Então, entre o grupo amina, que é o que a gente está vendo aqui, de um aminoácido, e o grupo carboxílico, que é esse daqui, né, de um outro aminoácido. Só que o que vai se ligar ali, né, vai ser justamente o quê? A molécula de água saindo para que aconteça essa ligação, que é a ligação peptídica. Ok? Então, se esse vídeo, né, foi útil para você, se você gostou, não deixe, né, de curtir. Também se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa, né, ajudar. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.